Olá, tudo bem com você? Preparado para mais um mergulho profundo com a gente? Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar a polêmica Lei da Pesca de Mato Grosso. Nossa, essa é lei do que falar, né? Eu mesmo? Mexeu com o Estado, levou ações do Supremo Uhum. e dividiu opiniões. A gente tem muita coisa para analisar. É, A lei em si, artigos da Constituição, mensagens de texto, até uma portaria do Ministério da Pesca que, pelo que eu vi, parece ir na contramão. parece mesmo. Nosso objetivo, entender os impactos dessa lei, as diferentes perspectivas e, claro, o que tudo isso significa para você. Isso é. Bom, para começar, você pode explicar para a gente o que motivou a criação dessa lei? Que problema ela tenta resolver? Olha, a ideia central, pelo menos segundo o governo de Mato Grosso, é proteger o meio ambiente e impulsionar o turismo sustentável. Interessante. Eles argumentam que a pesca predatória estava prejudicando os estoques de peixes e Haha, que a proibição ajudaria na recuperação da fauna aquática. faz sentido. Mas a gente sabe que uma lei assim impacta muita gente. Começando pelos pescadores, né? O que ela diz sobre eles? A lei faz algumas distinções importantes. A pesca de subsistência para indígenas, quilombolas e povos originários sempre foi permitida, Certo. assim como a pesca para consumo no próprio local. Mas a pesca profissional para comercialização, essa foi a mais afetada. Imagino. A versão inicial da lei, de número 12.997 de 2023, proibia totalmente a comercialização de qualquer pescado. Caramba. E como eles justificam esse impacto na vida dos pescadores? Eles argumentam, com base no artigo 24 da Constituição, que os estados têm autonomia para legislar sobre pesca, Aham. visando a proteção do meio ambiente e os interesses locais. Ou seja, eles defendem que a medida é legítima e necessária, mesmo com as restrições impostas. Além disso, a lei estadual busca se harmonizar com a lei federal 11.959 de 2009, que define a Política Nacional de Pesca, Sim. mas busca um nível de proteção ainda maior para os peixes de Mato Grosso. Então, estão amparados pela Constituição para criar leis mais rigorosas, Isso. buscando um nível de proteção maior do que o definido nacionalmente. Exatamente. Pense a reação negativa à lei. Como isso se desenrolou? A pressão de diversos setores, incluindo os pescadores, levou a alterações significativas na lei. Em 2024, a Lei NOM 12.434 substituiu a anterior, e essa nova versão trouxe algumas flexibilizações. Que bom. A proibição total da comercialização foi substituída por uma lista de 12 espécies que não podem ser comercializadas. Entendi. Então, em vez de proibir tudo, eles focaram em espécies mais vulneráveis. Isso. A pesca amadora, na modalidade pesca e sorte, também foi flexibilizada. Certo? E a pesca para consumo no local, com limites de quantidade, foi regulamentada. Parece que a lei passou por um processo de ajuste, né? Tentando equilibrar diferentes necessidades. Mas imagino que muita gente ainda tenha ficado insatisfeita. Sim, a gente vê isso nas mensagens de texto que você compartilhou. As reações são diversas. Tem gente falando em politicagem, insegurança jurídica, até racismo ambiental. Nossa. Uma das maiores preocupações, além da proibição em si, era o impacto na renda dos pescadores. E a lei previa algum tipo de apoio para eles durante esse período de restrição? Sim, a lei original institui um auxílio financeiro para os pescadores profissionais artesanais durante os 3 primeiros anos da proibição. Ah, que bom. A ideia era compensar, pelo menos em parte, a perda de renda. Pelo menos alguma forma de suporte, né? É. Mas imagino que a implementação de um auxílio como esse não seja tão simples assim. Pois é. E foi aí que surgiu outro ponto de controvérsia. Uau. Inicialmente, o INSS afirmou que o recebimento do auxílio poderia prejudicar o acesso ao seguro-defeso, Eita. um benefício previdenciário pago aos pescadores durante o período de reprodução dos peixes, Sei. e também a aposentadoria especial da categoria. Nossa, imagina a apreensão dos pescadores, né? Proibidos de pescar, com auxílio incerto e ainda correndo o risco de perder outros direitos. A situação ficou bastante complicada. Essa insegurança jurídica gerou muita crítica à lei. É. Felizmente, o STF esclareceu posteriormente que o auxílio tem caráter indenizatório, ou seja, não interfere nos direitos previdenciários dos pescadores. Que bom que essa questão foi resolvida. Mas a gente ainda não falou sobre as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADs impetradas contra a lei, o que exatamente elas questionam. As ADs impetradas por alguns partidos políticos e pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores argumentam que a lei, mesmo com as alterações, viola direitos fundamentais. Eles alegam que a proibição fere a dignidade da pessoa humana, a liberdade profissional, os direitos culturais, a isonomia. Ou seja, eles acreditam que a lei é inconstitucional por prejudicar os pescadores.
desconsiderar a importância da pesca para a cultura local e criar desigualdade. Isso. A gente precisa analisar esses argumentos com cuidado. E, é claro, entender a posição do governo diante dessas acusações. E qual a defesa do governo? O governo argumenta que a lei é essencial para proteger o meio ambiente e fomentar o turismo sustentável. Eles acreditam que a proibição da pesca comercial, mesmo que parcial, vai ajudar na recuperação dos estoques pesqueiros e fortalecer o turismo na região, criando novas oportunidades de renda. Então temos dois lados da moeda. A proteção ambiental e o impacto socioeconômico. E pelo visto essa disputa foi parar no Supremo, né? Sim, o STF está analisando as ADIs e, inclusive, tentou uma conciliação entre as partes, o que resultou nas mudanças que a gente já mencionou. Certo. Mas a discussão ainda não acabou e tem mais um elemento que complica ainda mais essa história. Qual? A Portaria 127 de 2023, do Ministério da Pesca. Tá. Ela gerou controvérsia porque permite que qualquer cidadão com carteira profissional de pescador transporte até 125 quilos de peixe. Peraí, mas isso não entra em conflito com a lei estadual que a gente está discutindo. Exatamente. É por isso que essa portaria está no centro da polêmica. Caramba! Então temos a lei estadual restringindo a pesca. A Portaria Federal permitindo o transporte de grandes quantidades de peixe. As ADIs questionando a constitucionalidade da lei. É muita coisa para digerir. Realmente. Essa lei da pesca mexeu com tudo em Mato Grosso. Parece que esse mergulho profundo tá ficando cada vez mais intrigante. Acho que é um bom momento pra gente fazer uma pausa. Boa! Essa lei da pesca gerou um verdadeiro nó, né? Difícil de entender. Pois é. Antes da pausa, a gente estava falando da portaria do Ministério da Pesca, que parece ir na contramão da lei estadual. Você pode explicar melhor essa contradição? Claro. A Portaria 127 de 2023, do Ministério da Pesca, autoriza o transporte de até 125 quilos de pescado por qualquer pessoa com carteira profissional de pescador. A princípio parece uma medida para facilitar o trabalho dos pescadores, né? Só que ela entra em choque com a lei de Mato Grosso, que proíbe a comercialização de diversas espécies. Entendi. Então, por um lado, a gente tem a lei estadual restringindo a pesca e a venda do pescado, e, por outro, a Portaria Federal permitindo o transporte de grandes quantidades. É como se uma mão não soubesse o que a outra está fazendo. Exatamente. Essa falta de sincronia entre as normas gera muita confusão. Imagine a situação dos pescadores. Como eles podem transportar o peixe se a venda está proibida em Mato Grosso? E como fiscalizar esse transporte para garantir que ele não seja usado para comercialização ilegal? Realmente fica difícil entender o que vale nesse caso. E qual foi a reação do Conselho Estadual de Pesca, o CPESCA, a essa portaria federal? Olha, nas mensagens que você compartilhou, algumas pessoas criticam a postura do CPESCA cobrando um posicionamento mais firme em relação à lei e à portaria. Afinal, o Conselho representa os interesses da pesca em Mato Grosso e deveria defender a categoria, buscando um equilíbrio entre a proteção ambiental e a atividade econômica. Me parece que o CPESCA tem um papel fundamental nesse debate todo. Afinal, eles conhecem a realidade da pesca no estado e poderiam ajudar a encontrar soluções mais justas e eficazes. Sem dúvida. Mas é importante lembrar que o CPESCA também tem a responsabilidade de garantir a sustentabilidade da pesca. Ou seja, eles precisam conciliar os interesses dos pescadores com a necessidade de preservar os recursos pesqueiros para futuras gerações. Realmente não é uma tarefa fácil. E falando em encontrar soluções, a lei estadual criou um mecanismo para acompanhar os seus efeitos. O Observatório Social. Qual a função dele? O Observatório Social, criado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tem a missão de monitorar os impactos da lei e a sua efetividade. Eles coletam dados, analisam as informações e, após 3 anos, elaboram um relatório com recomendações para o governo. Interessante. Então, o observatório funciona como uma espécie de fiscal da lei, avaliando se ela está cumprindo o seu objetivo ou se precisa de ajustes. Exatamente. A ideia é ter uma avaliação independente e técnica, que permita entender o que está funcionando e o que precisa ser revisto. Afinal, o objetivo da lei é proteger o meio ambiente sem prejudicar a economia e a vida das pessoas. Faz sentido. E com base nas informações que o observatório coletar, a lei pode ser modificada. Sim, a lei prevê essa possibilidade. Após o relatório do Observatório Social, o governo pode propor alterações na lei com base nas evidências e nas recomendações apresentadas. Que bom que existe essa flexibilidade, né? Afinal, a gente está falando de um tema complexo que exige constante avaliação e adaptação. Mas, enquanto o observatório não conclui seu trabalho, como fica a situação dos pescadores? A lei continua em vigor, com suas restrições e compensações, como o auxílio financeiro para os pescadores artesanais.
As ADIs também seguem em análise no STF e a decisão do Supremo pode ter um impacto significativo no futuro da lei. Pelo visto, a história ainda está longe de acabar. E agora chegamos a um ponto crucial do nosso mergulho, as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs. O que exatamente elas questionam na lei? Os autores das ADIs, compostos por partidos políticos e pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, alegam que a lei estadual, mesmo com as alterações, viola diversos princípios constitucionais. Eles argumentam que a proibição da pesca comercial, ainda que parcial, fere o direito à liberdade profissional e o direito à propriedade. Entendi. Ou seja, eles defendem que os pescadores têm o direito de exercer sua profissão e utilizar os recursos pesqueiros, desde que de forma sustentável. Exatamente. Eles também criticam a proibição do transporte e armazenamento do pescado, alegando que isso impede os pescadores de estocar o produto para venda futura, mesmo que a pesca seja permitida em determinadas épocas do ano. Então, basicamente, eles questionam a amplitude da proibição, Isso. alegando que ela é excessiva e desproporcional. Exatamente. E, além disso, eles argumentam que a lei afeta a cultura e os costumes de comunidades que dependem da pesca há gerações. Realmente a pesca faz parte da história e da identidade de muitas comunidades ribeirinhas em Mato Grosso. Proibir a atividade sem levar em consideração esses aspectos culturais pode gerar um impacto social muito grande. Com certeza. E é por isso que as ADIs também questionam a falta de diálogo e participação popular na elaboração da lei. Eles alegam que o governo não consultou adequadamente as comunidades afetadas, impondo uma medida que impacta diretamente o seu modo de vida. Entendi. Ou seja, além das questões jurídicas, as ADIs também apontam para problemas no processo de elaboração da lei, que teria sido pouco democrático e desconsiderado as vozes daqueles que seriam mais afetados. Exatamente. É uma crítica importante que coloca em xeque a legitimidade da lei. Afinal, uma lei que afeta a vida de tantas pessoas precisa ser construída com a participação de todos os envolvidos. Realmente a gente precisa refletir sobre como as políticas públicas são elaboradas e como garantir que elas sejam justas e representativas. Mas, e o governo, como se defende dessas acusações? O governo de Mato Grosso argumenta que a lei é essencial para proteger o meio ambiente e garantir a sustentabilidade da pesca. Eles defendem que a proibição, mesmo que parcial, é uma medida necessária para recuperar os estoques pesqueiros que estavam sendo ameaçados pela pesca predatória. Certo. Então a gente tem dois lados com argumentos fortes. De um lado, a necessidade de proteger o meio ambiente e do outro, a defesa dos direitos dos pescadores e da sua cultura. E no meio disso tudo, a sociedade tentando entender o que vale e quais serão as consequências dessa lei. E é aí que entra o papel do STF. A decisão do Supremo sobre as ADIs vai ser crucial para definir o futuro da lei da pesca de Mato Grosso. O julgamento do Supremo vai ser um momento decisivo. Mas antes de mergulharmos nas possíveis consequências das ADIs, acho que é hora da gente fazer uma pausa para respirar e digerir tudo o que já discutimos até aqui. Estamos de volta, prontos para finalizar nosso mergulho profundo na lei da pesca de Mato Grosso. A gente explorou bastante os detalhes da lei, as controvérsias, os diferentes lados do debate. Agora o foco é entender o papel do STF e as possíveis consequências das ADIs. É isso aí. Lembrando que as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, são instrumentos jurídicos para questionar a constitucionalidade de leis. No caso da lei da pesca, os autores das ADIs argumentam que ela viola princípios constitucionais, como a liberdade profissional e o direito à propriedade, além de desconsiderar a pesca para a cultura local. Isso mesmo. E o STF tem papel fundamental nesse processo, porque cabe a ele decidir se a lei é ou não compatível com a Constituição Federal. Qual o impacto prático dessa decisão do STF? O que muda na vida das pessoas? Se o STF decidir que a lei é inconstitucional, ela perde a validade. As restrições à pesca e à comercialização do pescado deixam de existir. É como se a lei nunca tivesse existido. E se o STF decidir que a lei é constitucional? Nesse caso, a lei continua em vigor, com todas as restrições e compensações. O governo de Mato Grosso teria respaldo do judiciário para implementar a lei e garantir o cumprimento dela. Então, o julgamento do STF é um momento decisivo para todos os envolvidos, para os pescadores, para o governo, para as comunidades ribeirinhas, para o meio ambiente. Com certeza. E a decisão do STF vai ter repercussões para além de Mato Grosso. Ela pode servir de precedente para outros estados que buscam implementar medidas de proteção ambiental, mas que afetam atividades econômicas tradicionais. Realmente a gente está falando de uma questão que vai muito além da pesca em si. É um debate sobre como equilibrar desenvolvimento econômico, proteção ambiental e justiça social. Sem dúvida. É importante a gente acompanhar o desenrolar dessa história, pois a decisão do STF pode ter impactos significativos no futuro da pesca e na forma como o Brasil lida com os desafios da sustentabilidade. E você, o que achou de tudo isso? Qual a sua principal takeaway dessa imersão no tema? Olha, o que mais me impressionou foi a complexidade da questão. Não tem resposta fácil
solução mágica. É preciso ponderar diferentes interesses, buscar o diálogo e ter uma visão de longo prazo. Concordo. A gente viu que a Lei da Pesca de Mato Grosso, mesmo com as alterações, ainda gera controvérsias e divide opiniões. Esse debate, com certeza, vai continuar nos próximos anos. E é aí que entra a importância da informação e do debate público. A gente precisa se informar, analisar os argumentos, questionar as soluções e participar da construção de um futuro mais justo e sustentável para todos. Isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na Lei da Pesca de Mato Grosso. Espero que você tenha se sentido mais informado e preparado para participar dessa discussão. A informação é uma ferramenta poderosa. Usa com sabedoria. E até a próxima.